Em Levítico 11, nós temos aqui leis de Deus sobre animais limpos e imundos. São animais que Deus proíbe que o homem coma. Vai ter vários animais, ele vai falar de animais, aves, peixes e insetos. Ele fala aqui do porco, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Vai falar de vários animais que são abominação. Coruja, gavião, abutre, olha só, o morcego também. Ele vai falar vários animais que não foram criados para servir de alimento ao homem. No versículo 47, ele diz para qual é a finalidade dessa lei de Levítico 11? Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Mas hoje muitos pregadores, pastores, muitas igrejas dizem que essa lei foi abolida, que Levítico 11 não precisa ser mais seguida e que você pode comer qualquer animal que tem aqui, inclusive o morcego, o abutre. E eles usam um texto para afirmar isso. Vamos ler qual texto que eles usam para dizer que essa lei de Levítico 11 foi abolida. 1 Timóteo 4. Essa é uma das passagens que eles usam para dizer que Levítico 11 foi abolida. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então eles usam essa passagem para dizer que basta você fazer uma oração e todo alimento é santificado. Inclusive que se você for obedecer Levítico 11, você está obedecendo a ensino de espíritos enganadores e de demônios. Se você quiser obedecer Levítico 11, então você estaria apostatado da fé, obedecendo a demônios e a espíritos enganadores. Mas vamos ver o que significa realmente esse verso. Aqui Paulo está falando de um movimento que proibia o casamento e exigiam abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com oração. Então, existia um movimento religioso que proibia o casamento entre homem e mulher e exigia abstinência de alimentos que Deus criou. Quais foram os alimentos que Deus criou, que eles estavam proibindo? Gênesis 1, 29, vamos ver. Gênesis 1, 27. Aqui é a criação do homem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, o alimento do homem que Deus deu foi esse: ervas que dão semente, árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Aqui é a criação do homem. Então, qual é o alimento que Deus deu ao homem? Ervas que dão semente e árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Foi essa alimentação ideal que Deus deixou aos homens. Então, voltando em 1 Timóteo 4, havia um movimento que estava proibindo o casamento e exigia abstinência dos alimentos que Deus criou. Quais foram os alimentos que Deus criou? Ervas que dão semente e frutos que dão semente. Então eles diziam que o casamento de homem e mulher era proibido e era proibido você comer
ervas que davam semente e frutos que dão semente, porque esses foram os alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Pois tudo que Deus criou é bom. A cada dia da criação, Deus criava, Ele criou a luz e diz que isso era muito bom. Ele criou as estrelas, o sol, a lua e dizia que isso era muito bom. Então, tudo que Deus criou, o próprio Deus diz que era muito bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Nada o quê? Os alimentos que Deus criou. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela Bíblia e pela oração é santificado. Então, o que é santificado? Os alimentos que Deus criou, porque pela palavra de Deus é santificado e pela oração é santificado. Então, você tem que ler na palavra de Deus o que é alimento que Deus criou. E aí, você ora e aí está santificado. Então, aqui ele não está abolindo o Levítico 11. Depois do dilúvio, Deus permitiu que o homem comesse carne e ele relacionou as carnes que o homem podia comer em Levítico 11. E aqui ele está dizendo que nós podemos comer tudo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que nós podemos comer, e pela oração, e tudo está santificado. Mas aqui o alimento que Deus criou para ser recebido são ervas que dão semente e frutos que dão semente. Somente depois do dilúvio que Deus permitiu que se comesse carnes. E pela palavra de Deus, em Levítico 11, ele diz quais as carnes que você deve comer e qual você não deve comer. Então, existia esse movimento que estava proibindo o casamento entre homem e mulher. Estava proibindo que se comesse ervas que dão semente e frutos que dão semente. E aí Paulo está dizendo que todos os alimentos que Deus criou, em Gênesis 1, 29, para serem recebidos com ações de graças, com orações, pelos que fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Nós conhecemos essa verdade. A verdade é a palavra de Deus. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Todo o alimento que Deus criou é bom, e recebido com orações, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o alimento é santificado pela oração e pela Bíblia Sagrada. Você tem que ler na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, o que são alimentos e quais as carnes que Deus permite que se coma. Na verdade, ele não está abolindo o Levítico 11, ele está confirmando o Levítico 11. Porque todos que conhecem plenamente a verdade, a palavra de Deus, vão santificar o alimento pela palavra de Deus, vai ler o que está escrito em Levítico 11, Gênesis 1, 29, e vai comer somente o que a palavra diz que você pode comer. E pela oração também é santificado. Então aqui, Paulo não está abolindo lei de alimentação nenhuma. Antes, ele está confirmando o que a própria Bíblia fala em Gênesis 1, 29, o que Deus criou para ser alimento. Em Levítico 11, o que Deus permite que o homem use como alimento. Amém?